Ele, Maddox, vivente de canalização com guias espirituais. Capítulo 9. Aceite o seu poder. Agora eu iria conhecer a senhora de Maria. As horas que passei conversando com Mayra ou Maria sobre sua vida como um processo de cura e uma preparação para o trabalho como canal haviam me impressionado pela honestidade e pureza de motivos. Pouco se submeteriam ao trauma emocional que ela experimentou nos seus primeiros meses subsequentes ao surgimento da senhora. O conceito de um acordo ou pacto feito entre o grupo da senhora e Mayra ou Maria antes de seu nascimento era a explicação mais lógica para a perseverança dela em equacionar o processo para se tornar um canal de transe. Sem sombra de dúvida, não havia nenhuma evidência de qualquer interesse financeiro nesta casa modesta e nenhuma indicação de gratificação do ego por parte de Maria. Primeiro devo preveni-lo sobre o que vai acontecer, comentou Maria, enquanto se acomodava confortavelmente, as pernas cruzadas em uma poltrona. Primeiro farei uma meditação e a cabeça vai cair ligeiramente para frente. Não se preocupe com isso. Depois o corpo tremerá um pouco, e este é o sinal de que a energia da senhora está chegando e que eu me retirei. O que ela costuma dizer primeiro? Indaguei. Bem, é provável que dê algumas informações sobre si mesmo, até mesmo que você pergunte, respondeu Maria. A seguir vai indagar o que você quer saber. Maria afastou o cabelo do rosto e ajeitou-se em uma posição mais confortável, ficou imóvel, em um estado meditativo. Após uns 2 minutos começou a tombar para frente, em uma série de tremores lhe percorreu o corpo, partindo da cabeça, descendo pelos ombros e braços, até que o corpo inteiro parecia estremecer. Nenhuma atriz jamais conseguiria imitar estes movimentos involuntários. Caso Maria não tivesse me alertado sobre o que ocorreu, poderia ter me assustado. Entretanto, os tremores não duraram muito e logo uma voz feminina e muito alegre começou a falar com um rápido staccato. Em um rápido staccato, a voz de Maria era suave e musical, mas a da senhora era estridente, com um toque de excitação. A senhora perdeu pouco tempo com apresentações, sabia quem eu era e porque estava ali antes que eu pronunciasse uma palavra, e começou a falar depressa sobre o meu passado. Ao sintonizarmos com as suas energias, estamos captando uma imagem que gostaríamos que você encanasse de modo figurado e não literal, começou ela. Imagem após imagem, você está escrevendo ao longo dos séculos, inclusive parece remontar à época pré-egípcia. Escriba, e que não é bem a palavra exata. Mas estamos vendo com cristais e temos a impressão de que se comunica através deles, que escreve com base no conhecimento obtido por meio dos cristais. O liso cabelo castanho de Maria caiu sobre o rosto enquanto a senhora falava, mas não conseguiu descobrir se estava bastante consciente do plano físico para notar o fato. Entretanto, a senhora parecia encantada em estalia e enfatizava tudo que dizia com movimentos ligeiros e agitados da mão, acentuadamente mais dramáticos do que os gestos delicados de Maria. À medida que nossa conversa prosseguia, notei que às vezes a senhora apresentava uma série de leves tremores quando o entusiasmo de uma ideia a dominava. Mas lembrei que Maria me prevenira sobre o fato de tais tremores não lhe causar dano algum. Logo me acostumei com eles. Também sinto que tenho uma forte ligação com o Egito de uma vida passada, disse, animando-me com a energia viva da senhora. Também sentia nela um jeito maternal de quem se preocupava com o meu bem-estar. Sim, o próximo lugar é o Egito. Você trabalhou muito naquela época e mais uma vez a vemos como um escriba. Além do mais, parece que a torturaram várias vezes por causa das coisas que escrevia. Houve ocasiões em que precisou trabalhar em segredo. Houve ocasiões em que esteve muito envolvida em movimentos religiosos. Nós a vemos se reunindo com outras pessoas em cavernas, se escondendo, fugindo para salvar sua vida. Visualizando esta cena em muitas épocas e locais diferentes. Portanto, este ano era uma continuação de padrões anteriores. Pensei. A perseguição ocorre sob muitas formas e talvez
meu isolamento, quer forçado ou involuntário, ou voluntário, fosse uma espécie de ocultação. Quanto ao presente, estamos muito sintonizados com o trabalho que você realiza atualmente e lhe damos todo o nosso apoio, prosseguiu a senhora. Muitas experiências dedicadas a escrever e trabalhar com sociedades, a lutar em altos e baixos postos e fugir para salvar a própria vida. Lhe ensinaram muito. Você tem apurado a capacidade de discriminar. Parte do que está desenvolvendo nesta vida é a sensibilidade. Encara isto com concordância com o propósito de sua vida e temos a impressão de que trabalhou muito para chegar a este ponto. Nada disso foi inútil. Está aprendendo a se comunicar e a partir da profunda sensibilidade do seu ser. Sempre achei que nasci para trabalhar nesta área da consciência superior, disse a senhora. Quando cogitei brevemente em abandonar esse trabalho devido ao sofrimento que me trazia por parte de outras pessoas, a ideia de largá-lo era ainda mais dolorosa. Também vemos que houve ocasiões nas quais os outros não perceberam a sensibilidade da pessoa que você era e a humilharam, interpretaram mal de modo que quase absoluto quem é você. Interpretaram mal de modo quase absoluto quem é você e é difícil se recuperar da parte da dor que isto causa. Mas o que foi fonte de grande vulnerabilidade é também fonte de sua força. A senhora compreendeu a minha dor e antes de nossa conversa terminar já estava me dando dicas sobre como lidar com a fase intermediária do meu processo de cura. E lembre-se de que você é importante, lembre-se de que deve se concentrar em si mesmo, no seu eu interior, lembre-se de que deve cuidar dele, amá-lo e honrá-lo e deixá-lo brincar. Sim, brincar. A senhora estava adivinhando os meus hábitos de viciada por trabalho. Eu adorava quem quer que fosse ela e seu grupo. Não era de espantar que Maria se referisse à senhora com reverência. Entretanto, não me sentia constrangida ou indignada na presença dela. A senhora Maria e eu tínhamos cada um nosso próprio trabalho. E nos juntamos neste momento para criar um belo aspecto desse projeto. Maria disse que você é um grupo. Por favor, me fale mais sobre o seu grupo. Pedi-lhe eu. Não somos uma entidade individual, e sim um grupo de entidades. A senhora, entre aspas, conforme a chamamos, é a porta-voz do grupo, a energia que o representa. A personalidade que você conhece como a senhora está em estreita conexão com a última encarnação de um membro do nosso grupo. Uma freira escocesa que viveu há cerca de 100 anos. Nossas energias e essências provêm principalmente do antigo Tibete. E quase todas as entidades do nosso grupo não encarnaram, mas desde então, todas as energias desse grupo estiveram na Terra. Em uma ou outra ocasião, ainda estamos todos em desenvolvimento. O processo da evolução espiritual nunca cessa. Como Maria foi conectada com você, perguntei. Já trabalhamos com este canal em várias existências. É bem verdade que, quando ela estava prestes a acabar com a própria vida, interviemos ao lembrá-la do propósito de sua alma nesta encarnação. E sua vida nos foi dedicada desde então. Entretanto, não interferimos diretamente, pois a lei universal não permite. Simplesmente a lembramos do que escolheu realizar este trabalho e ainda continuamos a lembrá-la jocosamente, pois há ocasiões em que ela preferia esquecer. As vibrações de sua dimensão são muito diferentes das nossas. Observei-lhe. Como você as funde? Pergunta. A fim de trabalharmos com o canal, descemos várias dimensões e as energias delas se elevam ao encontro das nossas. Preferimos não falar em termos hierárquicos, pois há uma autoridade que acompanha isso e não queremos que nos encarem como uma autoridade. Desejamos muito que cada indivíduo com quem estamos compartilhando descubra a verdade disso dentro de si. Se o que dissemos parece correto ao eu interior, ao ser interior da alma, se isto evoca ou atinge o cerne do conhecimento, então a autoridade é do indivíduo. Eu gostaríamos muitíssimo que aceitasse as nossas energias, o nosso trabalho, pelos próprios méritos, não devido à dimensão de onde nos originamos. Com este esforço de canalização empreendido por Maria e pela senhora, foram planejados há muito tempo. Há tanto tempo, deve ser grande importância para a nossa época. Qual é o tema principal dos seus ensinamentos? Indaguei. O tema principal que governa os nossos ensinamentos é a necessidade de recuperar o poder, respondeu a senhora. Esta é a finalidade principal do nosso trabalho, em grupos e livros. Quando falamos em recuperar o poder, queremos dizer que a pessoa está conhecendo essa essência íntima do ser e confiando nela. E gostaríamos muito disso, que aceitasse as energias, as nossas energias e o nosso trabalho por seus próprios métodos, não devido à dimensão da qual se originam. A senhora explicou que não estava interessada em dizer a ninguém o que fazer ou ter seguidores, ou em ter seguidores. O motivo deles para trabalhar através do canal era o desejo de ajudar as pessoas a lembrar
a conhecer a energia de Deus existente dentro de si, a unidade de sua energia com todas as outras energias. O desafio de estar em uma forma física aqui no plano físico é aceitar as leis de forma manifesta no contexto desse conhecimento mais amplo. Este equilíbrio é o desafio com o qual trabalha constantemente. Quando alguém decide se manifestar, também decide, ao menos por um curto espaço de tempo, respeitar as regras do plano físico manifesto. E obviamente o plano manifesto é o plano dos limites, até certo ponto. A pele do corpo exemplifica isto, certo? Pergunta. E principalmente a pele que dá a definição ao corpo físico. E também as regras do plano físico na Terra limitam muito a expressão de uma pessoa aqui. A senhora descreveu o paradoxo de assumir a forma humana ou manifesta, e ainda assim ter um espírito ilimitado. Tão logo uma pessoa entra no plano da Terra sob a forma de um bebezinho, explicou, quase sempre a plena consciência, contudo ela não pode expressá-la. Então o pequeno ser cresce e se transforma em um adulto em termos de estrutura social e aprende as limitações envolvidas em formas, regras e regulamentos, mas não compreende que as regras e os regulamentos são bastante arbitrários, disse a senhora. É muito importante não esquecer isso. O indivíduo pode decidir viver segundo as regras e regulamentos específicos por ser o que funciona em termos de criação de redes de contato social, que são aquilo do qual os seres humanos fazem parte, entretanto são arbitrários. Não é a energia de Deus que os determina, pois esta é ilimitada. Não há certo nem errado na energia de Deus. Esta é simplesmente tudo que existe. Portanto, é principal perceber que quaisquer regras e regulamentos, sejam quais forem, são arbitrários até certo ponto. Ou seja, os seres humanos os projetam, os criam para poderem viver melhor juntos e de acordo com o que se define como melhor, entre aspas, nesta época específica. A senhora fez uma pausa, um momento, disse. Pareceu inclinar a cabeça para o lado, como se ouvisse algo no plano físico, mas é lógico que eu não consegui ouvir nada. Sim, é isso. Como estamos falando, o que ocorre na estrutura de aprendizagem é que, no processo, alguns indivíduos aprendem que existem figuras de autoridade que não se pode questionar. Depois vem um período de questionamento e, apesar de tudo, há um eu interior que pensa que eu podia me rebelar um pouco contra elas, mas aí tem uma verdade. Preciso procurar a verdade que os grandes gurus, os grandes mestres, as grandes autoridades conhecem. E com isso as pessoas abrem mão do próprio poder. Argumento, não tenho as respostas dentro de mim, as respostas devem estar dentro de outro ser humano. As igrejas da religião organizada são exemplos de perfeitos do que está acontecendo, explicou, continuou a senhora. E logo se apressou a moderar esta generalização. O que começou com conceitos religiosos muito bonitos, possuía grandes estruturas construídas à sua volta. Os conceitos ainda estão lá, ainda são bonitos e pode enriquecer todo aquele que deseja trabalhar com eles. Porém, é o homem que faz as estruturas e estas são as mais necessárias. Foram muito úteis no passado, mas agora estão ficando ultrapassadas. Parece que há muita efervescência religiosa, disse eu, uma vitalização da religião tradicional. Você descobrirá neste mundo gente que vai se esforçar ao máximo para conservá-las de pé, mas as estruturas não conseguem ficar de pé sozinhas. As entranhas estão sendo arrancadas, o esqueleto se sustenta um pouquinho sem apoio e acaba desmoronando. Isso não é algo que se deve lamentar, pois quando a estrutura cai, novas sementes brotam e florescem. Observe a floresta incendiada, uma triste imagem de destruição. E depois o que acontece? Pergunta. Com o decorrer do tempo, a vida renasce, nova forma. A senhora acreditava que a religião organizada teve importância nas várias etapas da vida dos seres humanos. Ao mesmo tempo, achava muito perigoso e o modo como alguns indivíduos arrebatavam o poder de outros e o empregavam mal. Isto vai acabar, afirmou em tom categórico. Este é um aspecto do pensamento da nova era. A senhora descreveu este pensamento com mais detalhes. As religiões tradicionais começaram com essência semelhante a sementes de lindas ideias. A maioria iniciou com o conceito do amor e o conceito da força. Depois se erigiram as estruturas. Quase todos os líderes religiosos tinham o bem em seus corações e ainda assim percebemos que a religião organizada se baseia na crença arquetípica de que seres humanos são essencialmente maus. Se os deixarmos agir como lhes agradar, serão bastante destrutivos, que não se pode confiar na bondade em nada deles, no seu conhecimento interior. Portanto, é preciso orientá-los muito cuidadosamente pela vida agora, com regras e regulamentos, pois não se pode confiar nas pessoas. Tal atitude nega o Espírito de Deus em cada criatura.
Vemos que muitas organizações, quer religiosas, políticas ou sociais, tiveram um propósito e de fato ajudar as pessoas a seguir e a manobrar em sua jornada através do tempo e do espaço. E assim também é o corpo físico, uma estrutura ou forma que a deixa manobrar através da realidade manifesta. Você é um espírito que, por assim dizer, está sendo pendurado em um corpo físico. Contudo, esta não é a realidade completa, é apenas a realidade manifesta. O espírito é como um motor para o corpo. O espírito no corpo humano é como um rádio. Quando você sintoniza estações diferentes em um rádio, o seu espírito atrai energias diferentes. O nosso canal simplesmente sintoniza a nossa estação e entramos em contato. Não há nada de mágico nisso. Todos os seres humanos estão conectados com essas energias. Entretanto, muita gente achou que, a fim de atuar no plano terreno, é aceitar o conceito dos limites físicos, precisa fechar o acesso a tais energias. Fechar o acesso ao seu conhecimento e dar mais poder à igreja, ao governo, ao hospital ou a outras estruturas. Essa atitude dá a sensação de segurança. Qual o motivo para resistir a esse conhecimento interior? Pergunta. Indaguei. Medo, respondeu a senhora. Muitos daqueles que realmente acreditam na religião estrutural sentiam muito medo. Uma boa parte da luta contra o pensamento metafísico, o pensamento da nova era e as questões que envolvem o ato de dar ou recuperar o poder instigada por um medo muito grande. Portanto, quando ouvi falar de manifestantes que marcham pelas ruas com cartazes de protesto contra coisas das quais entendem muito pouco, saiba que não provém de um lugar profundo do espírito. O ponto crucial da questão é o indivíduo aprender a amar e confiar verdadeiramente em si mesmo, superar as defesas e os medos e reconhecer as realidades do mundo físico. Ao mesmo tempo, lembrando que o amor é a essência de tudo na vida. O amor é a essência da vida, afirmou a senhora. O amor é algo que se pode confiar, e quando a pessoa retira as camadas superficiais, não descobre nada de mal embaixo, descobre amor e beleza, certo? Pergunta. E bondade, isto é confiável. A senhora discorreu longamente sobre a importância que a meditação reabriu o acesso ao conhecimento espiritual. Quando o indivíduo faz meditação, dá consentimento para deixar a consciência física se expandir. Na meditação, ele se permite afrouxar um pouquinho afrouxar um pouquinho a fronteira, relaxar no próprio corpo espiritual, voltar para casa, penetrar em outras áreas do conhecimento. É maravilhoso dar a si permissão para assumir o controle sobre qual estação está sendo sintonizada. Quando se sintoniza com a plenitude da consciência, com o conhecimento espiritual, não se encontra nada de sinistro ou maligno. Não se encontra nenhum diabo de cauda e forçado a vagar por lá. Não há nada disso. Enquanto a emoção desta ideia fluía pela senhora, ela gesticulava para retratar a mensagem gráfica. De jeito nenhum. O bom humor também fluiu quando a senhora se fingiu exasperada com a ideia de que alguém pudesse acreditar em diabo. A ideia de estabelecer distinções entre o bom e mal, preto e branco, só pode sobreviver no plano da Terra, disse ela com ênfase, pois tal separação ocorre apenas na forma manifesta. Na forma espiritual não há separação. Portanto, como pode haver bom e mal? Pergunta. É impossível, é tudo uma coisa só. Não existe julgamento, existe unidade, igualdade. Há algum valor nas estruturas tradicionais? Pergunta. É importante compreender, em termos de atuação e busca de um caminho nas trilhas do mundo físico, é bom ter valores e padrões, como uma espécie de mapa rodoviário. Contudo, também é importante compreender que todas são criadas pelo homem. Não foi Deus quem as enviou. Os seres humanos aqui construíram e traduziram. A senhora voltou ao papel do medo. Parte do que provoca tanto medo nas pessoas é a ideia de desintegração ou morte, não? Pergunta. E do mesmo jeito, a criança existente dentro de cada um sente uma enorme necessidade de acreditar que há a palavra de Deus, certo? Pergunta. Na verdade, sobre alguns aspectos, a energia da criança está muito próxima da energia de Deus. Mas as pessoas desistem do próprio poder porque a criança em seu íntimo deseja alguém mais cuide dela, que alguém mais torne o mundo seguro. A ironia é que, quando desistem da necessidade de serem protegidas, quando se reintegram à expansão do todo, não há nada contra a qual devam receber proteção. Elas simplesmente são a segurança, amor, a plenitude ao ser. Não há necessidade
de que os outros as protejam. Daí não haver necessidade de abandonar nem entregar o poder ou assumir o poder sobre outra pessoa. O poder vem do seu eu interior, o amago de um indivíduo, é a essência de Deus. O desafio é incorporar este conhecimento à forma manifesta, conviver com o conhecimento interior, irradiar amor, demonstrando segurança também, bastante sabedoria para perceber que a forma física implica a convivência com outros níveis de consciência. Isso não significa que alguém quer operar em um nível vibracional mais alto. Em um nível vibracional mais alto é melhor do que outra pessoa, cujo nível vibratório é mais baixo. Significa sim que aquelas criaturas capazes de vibrar em níveis mais altos, de se permitir uma visão mais ampla, descobrem que este nível de conhecimento traz consigo uma grande dose de responsabilidade. Deve ser por este motivo que em certos estágios do crescimento espiritual a vida parece muito solitária, disse eu. Sim, quando você encontra gente com quem se afina, é como voltar para casa. Portanto, é importante ter a rede, e é importante também lembrar que, ao trabalhar com seus problemas no plano manifesto, está fazendo isso não só por si própria, mas por toda a humanidade. Toda vez que consegue recuperar o poder, age quase como uma porta-bandeira que se adianta para ajudar os outros. Quando recuperamos o poder, derrubamos as autoridades. Observei-lhe. A retomada do poder é a queda das estruturas institucionais andam de mão dadas, disse a senhora. Portanto, não se entristeça com esta queda, apenas se prepare. É para se preparar, procure verificar o que é real, verificar o que é verdadeiro. Qual é o verdadeiro significado? Qual é a essência da vida? Qual é a essência da sua existência no plano terreno? Pois você decidiu assumir a forma manifesta em uma época de grande transformação, de muitas pequenas quedas de instituições sociais. Há muita discordância se as mudanças que estão por vir serão grandes ou pequenas, rápidas ou graduais, disse eu. Dizemos pequenas quedas, entre aspas, repetiu ela. Não se surpreenda se as estruturas financeiras não ruírem como alguns prometeram. Gostaríamos de dizer que há grande prazer por parte daqueles a quem agradaria ver o dia do juízo final chegar, pois contam com uma cobertura de base, percebe? Nada de surpresa. Se você já está esperando o pior, não se desaponta. A despeito daqueles que gostariam de ver o dia do juízo final chegar, notamos que você vai testemunhar muitas pequenas quedas. Já houve uma com a Bolsa de Valores em outubro de 1987. Haverá mais algumas. É importante entender que será necessário fazer ajustes, de modo que para algumas pessoas será como uma calamidade total e absoluta. Pois há gente que anda vivendo a custo do sistema, que anda sugando os outros como parasitas. E estes vão sofrer uma queda de status. E talvez isto não seja assim tão terrível. Afinal de contas, não, pergunta, é tudo parte do processo para se equilibrar um pouco as coisas. Obviamente, nunca haverá igualdade plena para todos, porque algumas almas precisam estar por baixo da rocha ao se manifestarem e outras por cima. Mas aquelas almas que se sentem felizes com o simples fato de caminharem por esta terra não conhecerão uma transformação tão grande. Que conselho daria quanto à preparação para tais mudanças? Indaguei. Pergunta. Examine os valores. Examine os seus valores, pois o dinheiro é principalmente uma manifestação de valor. A derrocada das estruturas financeiras vai continuar. Estamos vendo as pessoas serem solicitadas a voltar os olhos para o que realmente lhe importa. Indaguei a si mesma. Indague a si mesma. Preciso mesmo desse negócio todo? Pergunta. Preciso mesmo disto para sobreviver e ser feliz? Pergunta. E há muita gente que está dizendo isso. E há muita gente que está dizendo: quero viver sem nunca enxergar o que é real, apenas me concentrando na superficialidade das coisas? Pergunta. É necessário uma boa dose de energia para evitar o que é real, não? Pergunta. É preciso se anular de uma maneira ou de outra para levar uma vida muito superficial. Requer muito menos energia e muito menos dinheiro viver em estreita ligação com o ser interior. Se a senhora estava advertindo contra os ricos, estava advertindo também contra a consciência da pobreza, contra a culpa que muitos sentem quando a prosperidade lhe sorri. Nem é importante ou necessário viver com o mínimo indesejável. Também não é preciso criar isto. O importante e fundamental é considerar que o dinheiro significa para você. Quando o dinheiro determina como alguém se identifica ou se sente com relação a si mesmo, então há um problema. Entretanto, se ele pode viver em conforto, sem prejudicar ninguém, pode fazer isso.
À medida que as condições econômicas mudarem, as suas crenças sobre o dinheiro serão contestadas, pois a questão é principalmente o que a pessoa decide no seu íntimo. Se você acredita que as transformações econômicas devem lhe causar sofrimento, então pode ter certeza que vão lhe causar. Entretanto, se acredita que tem um meio de vida correto e está contribuindo para o universo de algum modo, não deve sofrer uma grande convulsão financeira. Uma atitude muito importante é reavaliar a situação. Mais uma vez a senhora parou. Por um momento inclinou a cabeça de Maria para o lado, como se estivesse ouvindo algo que eu não conseguia escutar. O que significa essa palavra que estamos recebendo? Pergunta. G-U-C-C-I. Como se pronuncia isso? Gucci, respondeu. Gucci, há um pedaço de pano sacudido. O que é isto? O que é Gucci? Pergunta. Gucci é a marca de um estilista da alta costura para acessório de roupa, expliquei. O que estamos dizendo é o seguinte: se você acha que precisa de Gucci, ou que palavra maravilhosa, se você acha que precisa de Gucci para ficar feliz neste mundo, então talvez precise fazer uma reavaliação. Talvez precise se voltar para dentro de si mesmo e ver quem você é. Quer use Gucci ou Levi's, ver se isto faz alguma diferença para o ser humano que é neste mundo. Não estamos dizendo que o indivíduo tem de se descartar de tudo que for bonito e agradável. Sem dúvida, há sempre lugar para a arte e a estética, mas é importante separá-la da própria identidade. A fonte de tudo é o universo. Ninguém jamais possui realmente coisa alguma, pois tudo é passageiro. Portanto, dê uma olhada e veja o que carrega consigo quando se livrar do corpo ou morre. Não leve o seu Gucci. Examine a questão e compreenda que, quando uma pessoa passa de corpo para corpo ou de encarnação a encarnação, ela leva apenas a essência dos pensamentos e das crenças. Tais pensamentos e crenças são um essencial do indivíduo. São um eu essencial do indivíduo. A senhora continuou falando sobre a necessidade de examinar os nossos valores à medida que o mundo, por nós conhecido, passar por uma enorme transformação. Quando tudo se despedaçar, as pessoas irão lamentar e sentir a grande tristeza. Assegurou-me. Ao mesmo tempo, precisamos lembrar que não estamos morrendo e que aqueles seres que abandonaram seus corpos no plano terreno também não estão morrendo. Estão apenas se transformando. Todos nós iremos nos transformar. E se você lembrar que o seu ego não é o verdadeiro eu, mas tão somente um instrumento, então, em certo sentido, está se agarrando ao seu próprio poder. A senhora habilmente passou a abordar o cerne do desafio que me aguardava ao mencionar o ego. O ego é um instrumento muito importante, um instrumento terrivelmente importante, prosseguiu. O indivíduo precisa ter um ego, e quando este desmorona, fica muito difícil atuar no plano terreno, não? Pergunta. Porém, tão importante quanto o ego é também aquele que costuma meter as pessoas em complicações, porque é o ego que deseja acumular fortunas, que gosta de ser melhor do que os outros, que deseja julgar seus semelhantes e ser mais virtuoso do que eles. Há muitos meios pela quais o ego prega peças e faz se sentir bem a respeito. Qual é o segredo para se lidar com o ego? Indaguei. Pergunta. Compreenda que o ego é seu filho, respondeu a senhora. É importante não deixar que a criança controle a sua vida. Lembre-se de que o ego é um instrumento do corpo espiritual. Muitos traumas que muitos de vocês sofrem os ajudaram a se reajustar, a examinar o ego e dizer: aqui está a forma do meu ego, a forma que uso para fazer o meu trabalho, fazer a minha aprendizagem na Terra. Mas é apenas um instrumento, não é quem realmente sou. É à medida que continuar a sua jornada através da vida, achará cada vez mais importante observar o ego. A palavra observação tem uma importância enorme, pois o observador é uma parte de todos vocês que o ajuda a lembrar o que é real de verdade. Também pode ficar de olho nas pequenas peças que estão pregando um ao outro. Não precisa permitir que um guru, um médico, um dentista ou um lixeiro tenha um poder sobre sua vida diferente. Quando a situação não é mais um jogo de sobrevivência, pode-se deixar agir.
pode-se deixar agir a partir da perspectiva do amor, pode-se deixar viver a partir da perspectiva do amor. Isso não significa que precisa tolerar besteiras, que precisa tolerar gente que a trata mal. Ao contrário, às vezes é uma atitude muito mais amorosa declarar que esse tipo de comportamento não é aceitável. Porém, isto parte de uma perspectiva diferente quando está gostando de si mesmo, não? Pergunta. Em vez de uma perspectiva na qual o ego está se sentindo ferido. Quando o ego está ferido, de certa maneira, a pessoa vira criança, sente-se vítima, abriu mão do próprio poder. E evidentemente, quando se está em uma forma manifesta, passa-se por tais fases críticas. Mas você vai descobrir, à medida que seguir seu caminho, que estes períodos de identificação com o ego tornam-se mais curtos e menos numerosos. As ocasiões nas quais lembra quem realmente é ocupa a maior parte de sua vida. Consequentemente, a sua vida manifesta começa a mudar, porque você se manifesta de maneira diferente. Descobrirá que começa a percorrer um caminho que, em vez de estar coalhado de pedras ásperas, tem flores. Porém, ao menos é um caminho mais suave. Você experimenta a beleza da vida por ser o que começa a enxergar. É para aqueles que atingiram fase de grande desencorajamento na vida. A senhora gentilmente reaviva a lembrança da nossa escolha original dos pactos firmados com nós mesmos. Lembre-se de que optou pelo caminho da aprendizagem. Então, pergunte: por que estou fazendo isso de novo? Pergunta. Por que voltei ao corpo físico? Pergunta. Bem, você escolheu isso, não? Caso contrário, não estaria aqui. Ele, Maddox, vivência de canalização com guias espirituais.